pastor disse que está chegando mais um pessoal, né? E vai ser um prazer estar com eles aqui também. Tá? Vai ser um prazer estar com eles também. O pessoal pergunta, né, João, você é o quê, né? Você é pastor, você é presbítero? Eu já tive algumas vezes na África, né? Já tive algumas vezes na África, no Emirados Árabes, e aí o pessoal acha que eu sou missionário ou evangelista, né? E aí eu brinco com as pessoas, digo que eu sou o que as pessoas dizem que eu sou, né? Então, se você pode me chamar de quem quiser. Você é pastor, presbítero, João, né? Oficialmente, eu sou um capelão. Capelão é uma pessoa que dá assistência social e espiritual para as pessoas. Então, minha capelinha, geralmente eu estou em hospitais, ofícios fúnebres, né? Então o pessoal sempre chama para estar ali, tá dando uma assistência para as pessoas, ok? Oh, glória a Deus, os irmãos estão chegando. Glória a Deus. Então vou aproveitar, orar, para a gente já estar iniciando, tá bem? Oh, glória a Deus. Tá funcionando? Tá funcionando. Posso tirar esse aqui ou eu tenho que usar os dois? Os dois por vez. Tá conectado na mesa. Ok. Por favor. Tá ok. Vamos orar então, pessoal? Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui por acaso. Eu sei que o Senhor os trouxe porque o Senhor queria falar algo com eles, Pai. Então manifesta a tua presença aqui. Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio. Aumenta a tua presença aqui, Senhor. E fala segundo a necessidade de cada coração aqui, Senhor. Eu não sei o que se passa no coração dos meus irmãos, Senhor, mas o Senhor conhece o mais profundo. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. Então, vem e faz a tua obra aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quis trazer hoje, né, alguma coisa prática para o nosso dia a dia. A gente vai ler a palavra aqui, mas eu queria trazer algo. Às vezes a gente vem, né, para um culto, para um negócio assim, e ouve uma pregação e tal. Mas aí, e para o dia a dia, né? Então eu queria trazer algumas coisas em cima do que o Senhor traz ao meu coração, em cima da palavra, e com um efeito prático para a gente, tá bem? Eu queria falar hoje de relacionamentos. O pastor falou para mim que hoje a palavra era para casais. Eu vi que tem algumas pessoas que estão sozinhos, mas se você não está com o seu cônjuge aqui, ou se não é casado ainda, o ensino vai te abençoar, né? Isso vai ficar guardadinho no almoxarifado do seu coração, e na hora certa você vai lá buscar, né? O Espírito Santo vai te lembrar e você, puxa, dá para fazer isso, fazer aquilo. Vai ser um tempo gostoso, tá bom? Mesmo que você não esteja com o seu cônjuge aí. Eu vou ler uma passagem que está em 1 Pedro 5:10. Quem está com a sua Bíblia, abre a Bíblia. Quem está com o celular, acesse a sua Bíblia, né? Precisa atualizar, né? Então o pessoal que usa o celular e tal. Está em 1 Pedro 5:10. E diz assim, 1 Pedro 5:10: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido por um pouco tempo. Os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O que me chama a atenção nesse versículo é quando ele fala assim, né? Pedro fala, o que é ter sofrido por um pouco de tempo. Quando a gente está numa situação ruim no relacionamento, é sempre complicado, né? A situação está difícil, a coisa não vai, né? Você tá aquelas brigas acontecendo e a gente nunca sabe quando, né? Aqui o Pedro falou um pouco de tempo. Quanto que é esse um pouco de tempo? Quanto é um pouco de tempo? Se você levar em conta a eternidade, né? O que a gente passa aqui é nada. Mas se não, quando a gente está com lutas em casa, no relacionamento conjugal, parece que é uma eternidade, né? Quando o humor não está bom, quando briga o tempo inteiro, quando já se fala em divórcio. E eu queria falar algumas coisas que vão ajudar você quando você passar por esse tempo difícil. Talvez hoje você esteja bem, talvez as coisas sejam tranquilas na sua casa, é tudo gostoso, tudo maravilhoso, mas eu queria trazer alguns conselhos para você para os dias difíceis. Talvez você pense assim, esse João falando de conselho, né? Porque tem um ditado que diz assim, né? Se conselho fosse bom, vendia. Vocês já ouviram isso? Mas sabia que isso é uma mentira do diabo? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na reunião de conselheiros há sabedoria. Vocês sabiam que um dos nomes de Jesus é maravilhoso conselheiro? Sabiam disso? A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é maravilhoso conselheiro. Mas o diabo fala, não ouça conselho. Eu não estou dizendo que você ouvir de qualquer um, mas de pessoas cristãs, pessoas que te amam, que se preocupam com você, do seu pastor. É importante você buscar conselho. Até dos pais. Sabia que não tem pessoa que mais se preocupa com você que os seus pais? Seus pais se preocupam com você. Então é bom ouvir conselho dos pais, né? Do seu cônjuge. Mas quando o casamento não está muito bom, procura um conselho, procura ajuda, né? E toda restauração passa pelo perdão. Se você não perdoa seu cônjuge, a sua oração não passa do teto. A sua oração não passa do teto. Então, para começar, para acertar as coisas, a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento e o perdão. E eu quero fazer um exercício com vocês a respeito do perdão. Os casais, eu queria que os casais ficassem em pé. Todos os casais estão hoje aqui, com a esposa. Nós vamos fazer um exercício diferente. Quem não está com o seu esposo aí, a sua esposa, né? Depois você vai fazer esse exercício. Eu quero que você... Primeiro eu vou ensinar para vocês um exercício da anatomia primeiro. Nós vamos fazer uma oração olho no olho. Olho no olho. Mas espera. Olho no olho não é assim, ó, pessoal. Ou assim. É assim, ó. Vem cá, meu amor. Meu amor, vem. Ela tá meio dodói aí, mas ó, ela vai ficar em pé. Eu vou ensinar para vocês. Ó como é que é olho no olho. Uau! Eu falei que minha esposa é bonitona. Então nós vamos fazer esse exercício. E você,
os casais vão estar olhando um no olho do outro. E vocês vão repetir essa oração, ok? Eu não sei se está bem ou se está mal a situação em casa, né? E por que olho no olho, pessoal? Porque os olhos é o coração, é a janela do coração das pessoas. Né? Então você consegue olhar, através do olhar, você consegue ver o coração quando está olhando no olho. Né? E tem gente que fala, eu ando lado a lado com a minha esposa. Lado a lado é um negócio, é uma coisa boa para você andar com seu sócio. Mas com marido e esposa é olho no olho, ok? Então vamos lá, vocês vão repetir essa oração comigo, hein? Ok. Antes eu vou orar por vocês e depois a gente vai orar. Pai Celeste, eu oro pedindo para o Senhor remover todo obstáculo que impeçam o perdão e que todo o mal declarado ou pensado fique na cruz e os inunde com o seu amor nesta hora, Pai. Repitam comigo, olho no olho, meu amor, me perdoa por eu te fazer sentir não amado ou não amada, ou desonrado, por toda mágoa, ofensa, ressentimento, rancor, amargura, por algo que eu disse ou fiz, e que provocou uma ferida em seu coração. E daqui para frente, se isso acontecer novamente, me avise e me ajude a mudar essa área em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Alguém teve dificuldade de orar olhando nos olhos? Pode se assentar, pessoal. Essa é a primeira lição. Segunda lição: identificar a crise. Se está tendo algum problema, a gente precisa identificar, né? Por quê? Para resolver, né? Eu digo que tem algumas áreas na vida do casal que são áreas que pega, né? Comunicação, sexo, dinheiro. Eu vou contar uma historinha aqui, vamos ver se, né? Imagine assim, eu vou contar uma história para que junta tudo isso aí. Imagine, nós temos mulheres aqui que trabalham em casa e trabalham fora. Tem mulheres aqui? Glória a Deus, hein? Mulherada trabalha muito, né? Agora, imagine assim, mulheres, né? Imagine que é sexta-feira, amanhã é sábado, você trabalhou a semana inteira, em casa e fora, e aí chegou sexta-noite, você falou assim, eu vou descansar, vou assistir, né, um filme, uma série, vou dar uma relaxada, né? Porque eu mereço, foi uma semana puxada. E aí você assiste o filme até tarde e vai descansar, vai deitar, né? Aí, sábado de manhã, 4 horas, seu filho acorda chorando. A criança vomitando, com diarreia, vazando em cima e embaixo, um caos. E aí, a criança chorando, aí o marido só faz isso, ó. Dá uma cutucadinha assim, e aí você levanta assim, meio sonolenta, né? Foi dormir tarde e tal. E aí você vai lá, faz um chazinho para a criança, né? Dá um remedinho, e daqui a pouco a criança tá bem, tá deitadinha ali. E aí, mulher é bem dinâmica, não é verdade? A mulher levanta, ela já não para, ela não vai voltar a deitar de novo, ela já vai fazer o café para a família, o marido vai trabalhar, então já vai preparar o café, e aí já vai cuidando das coisas, fazendo isso e aquilo, né? E aí dá o café para o marido, aí ela já vai
lavar roupa, só que a hora que ela vai lavar a roupa, a máquina quebrou. E aí ela tem que torcer a roupa na mão. Mulher gosta de torcer roupa na mão, não gosta? Não! E aí ela vai, aí ela resolve, quebrou a máquina, ela resolve ligar a TV para ouvir uma ministração, um louvor lá. Aí quando ela vai ligar a TV, o cachorro comeu o controle remoto. E aí ela não consegue, e aquelas TV fininhas, link, não consegue, você não consegue ligar a TV. E aí, na hora de fazer o almoço, queimou o arroz. O dia foi uma bênção, né? E só misericórdia, né? E aí, passou o dia, o marido chegou do trabalho. Quando o marido chega do trabalho, qual é a primeira coisa que ele gosta de fazer? Deitar no sofá. A irmã já tá vacinando. E aí ele deita no sofá, liga a TV, você não sabe ligar. Ele vai lá atrás, aperta um botão, a TV funciona, briga com você, porque você não foi comprar um controle remoto, passou o dia inteiro em casa sem fazer nada, não comprou o controle, brigou, mas... E aí, a mulher gosta de falar do dia dela, que o marido não gosta, falar, olha, aconteceu isso, né? Aconteceu isso com as crianças, eu fui fazer isso, ela gosta de contar o dia a dia. E aí o marido está lá, assistindo a TV lá no sofá, impávido, colosso ali, olhando a TV, nem dá atenção para ela. Aí ela fala assim, você não quer dar atenção para mim? Não tem comunicação? Ó o dedinho para você depois, ó. Nada de sexo. E aí... O marido assistiu lá o jornal, tinha jogo do Coringão. Nossa, o Coringão ganhou do Palmeirinha, foi campeão paulista. E aí o marido estava louco para fazer um gol com a esposa também à noite. E aí chegou na hora, aí ela falou, você está me procurando agora, né? Você não queria conversar comigo, não tinha comunicação? Então, ó o dedinho para você, ó, nada de sexo. Aí o marido fala, é assim? Sabe aquele vestidinho que você queria comprar para combinar com aquela sandalinha? Ó o dedinho também, ó, nada de dinheiro. Pessoal, é uma brincadeira isso, né? Para contar essa historinha de comunicação, sexo e dinheiro na vida das pessoas. Na casa de crente não acontece isso, pessoal. Porque na casa de crente o marido ouve a esposa o tempo inteiro, está sempre disposto a ouvir a esposa. Mulher de crente está querendo fazer sexo com o marido sempre, né? Não perde a oportunidade, né? Não falta dinheiro na casa de crente, né? Está sempre sobrando dinheiro, né? Mas essas coisas acontecem, né? Na casa do vizinho, né? Num parente lá. E é importante, eu fiz essa brincadeira, a gente identificar essas coisas quando está acontecendo em casa. Comunicação, se não tem conversa, não tem diálogo. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que era um comentário que dizia que o casal começa a gritar um com o outro quando o coração deles já está distante. Então não adianta mais você falar baixo, você tem que gritar para outra pessoa poder ouvir. Então a falta de diálogo afasta um do outro. Por isso que tem que ter essa conversa. Por isso que tem que ter um tempo de qualidade um com o outro. Sexo, né? Antes de entrar no sexo, eu queria falar do dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas o segundo maior motivo de divórcio é o dinheiro, é a parte financeira. O primeiro é adultério e o segundo, área financeira.
E então é importante vocês como família conversar sobre essa área financeira, né? Não é o meu dinheiro, a sua dívida. O dinheiro é dos dois, né? Eu lembrei, eu tenho um tio que ele separou da esposa e a gente nunca conversou sobre isso. E uns tempos atrás a gente foi eu fui num velório de um outro tio e dei carona para ele, e ele contou para mim porque ele tinha se separado da esposa. E ele falou para mim que era porque a esposa não tinha limite para gastar. Ela fazia vários cartões e aí estourava um cartão, estourava outro, e ele não tinha mais paz. E falou: olha, eu decidi separar. E ele se dava bem com a esposa, tinha as reuniões com os filhos e tal, e os filhos já estavam grandes, mas ele disse que não conseguiu viver com a mulher, porque ele não conseguia, ele vivia para cobrir os cartões de crédito dela. Ela não tinha limite. Então, é importante o casal conversar sobre as finanças, sobre gastos, sobre não ficar comprando coisa escondido. Você sabe que tem marido ou esposa que compram coisas escondidas um do outro para, né, gasto dinheiro, para não falar que comprou escondido. Vocês sabiam disso ou não? Mas acontece. Por isso é importante ser transparente, é importante você saber o que está acontecendo em casa, né? Mas não deve acontecer aqui, mas vocês podem falar para o seu amigo, para o seu vizinho, essas coisas que eu estou contando aí. E outra área que eu não falei, mas que pega também bastante no casamento, são filhos. Hoje, né, eu tenho visto, eu dava atendimento em casa de recuperação. E eu via muitos jovens ali, viciados em crack. E é duro para a família quando tem um filho nas drogas. É muito difícil. E muitas vezes o casal não sabe lidar com essa situação, e essa situação acaba gerando até uma separação entre eles. Principalmente quando o filho ele começa a pegar as coisas de casa e vender para comprar droga. E isso muitas vezes gera muito atrito na família. Marido, esposa, tentar lidar com essa situação. Outra situação difícil em relação ao filho é quando um filho é homossexual. E eu vejo muitas vezes o marido culpando a esposa, ou a esposa culpando o marido por causa dessa situação. É uma situação difícil. Outra situação difícil em relação aos filhos, não é tão constante, mas que quando acontece traz uma destruição no relacionamento do casal, é quando morre um filho. E aí o casal fica perdido. Eles viveram um tempo em cima para tentar cuidar do filho, e de repente morre, e aí o relacionamento fica destruído também. Eles não conseguem seguir em frente. E muitas vezes é motivo até de divórcio. Então, eu estou falando dessas áreas que é importante a gente olhar, buscar ajuda, que é o meu terceiro conselho para vocês. Quando vocês estão passando por uma situação difícil, busque ajuda. Pastor, talvez uma área de casais, às vezes a igreja tem um pessoal que cuida de casais, né? Uma área específica, um departamento de casais, né? Um especialista, um psicólogo, mas um psicólogo cristão. Não fique procurando qualquer psicólogo, né? Minha esposa é psicóloga e ela fala que entre os psicólogos tem um pessoal meio esquisito, né? Que
né, uns negócios, né, tem umas coisas meio doidas no meio deles. Procura pessoas que tenham bons conselhos, bons ensinos para você. Porque nessa hora a gente precisa buscar ajuda. Nós não somos bons em tudo. Sabia disso? Você não é bom em tudo. Talvez você não seja bom na área financeira, talvez você não seja bom na área relacional, na educação de filhos. Talvez tenha áreas na sua vida e você vai precisar de ajuda. Então busque ajuda. Tem uma passagem da Bíblia, talvez o pastor já falou, daquela passagem da viúva e do azeite, né? Que o profeta Eliseu ora e há aquela multiplicação do azeite da viúva. Vocês lembram dessa passagem? Mas que muitas pessoas não prestam atenção nessa passagem, é logo no começo, no primeiro versículo. No versículo diz assim, a viúva vai para o profeta e diz assim, profeta, né, ele chega para ele, profeta, o meu marido, um profeta teu, morreu e me deixou com dívidas. E agora veio os cobradores e querem levar os meus filhos. O marido dela não é um marido qualquer. É um cara aí, né, do mundo. Não, ele era um profeta. Naquela época, os profetas eram pessoas que falavam, né, em nome de Deus. E era um cara que tinha um problema na área financeira. Morreu e deixou a mulher numa situação difícil de dívidas. Eu não sei por que ele não... Talvez, né? Por que aconteceu aqui? A Bíblia não relata. Não sei se ele estava com vergonha de falar para a família, estou devendo, a coisa não está bem, peguei dinheiro emprestado ali, agora não tenho como pagar. Talvez, não sei o que aconteceu, né? Mas ele morreu e deixou a mulher endividada. Então, irmãos, se vocês têm alguma dificuldade em qualquer área da sua vida, busque ajuda, busque conselho, porque nós não somos super-homens, super-mulheres de Deus. Nós temos as nossas dificuldades, nossas falhas, e precisamos entender que nós temos os nossos limites e precisamos muitas vezes buscar ajuda. Outra coisa que eu queria falar agora também, outro conselho, é sobre abençoar o seu esposo e a sua esposa, né? E eu vou fazer mais um exercício com vocês agora, do olho no olho. Vamos ficar em pé de novo, os casais aí? Em pé de novo, olho no olho. Oh, glória a Deus. Hoje vocês vão... E eu quero que vocês pratiquem isso, hein? Pratique esse olho no olho, joelhinho com joelhinho, sentadinho assim, às vezes. Vamos lá. E agora, quem não está com o seu cônjuge aí, vai vendo como é que você vai fazer depois, tá? Nós vamos fazer no primeiro momento, você não vai falar nada. Os casais não vão falar nada, só vai olhar no olho um do outro. E o marido, o que o marido vai fazer? Vai transmitir com os olhos, só com os olhos, sem falar nada. Eu te amo. Você é incrivelmente linda. Você é muito preciosa. E a esposa com os olhos... Eu quero que, esposa, quero que vocês bebam deste amor que o seu marido estará despejando sobre você agora. Só com um olho, hein? Olha, então, maridos, olhando no olho da sua esposa, você vai, só com um olho, eu te amo. Você é incrivelmente linda. Você é muito preciosa. Olhando no olhinho. Uau! Agora as esposas, hein?
Só com o olho vai transmitir para o marido, olha, esposa, presta atenção que vocês vão transmitir agora. Eu agradeço a Deus por você. Você é um marido incrível, sensacional. Eu agradeço por tudo que você faz por mim. Passando isso para ela. E maridos, agora beba desse amor que a sua esposa está despejando sobre você. Oh, glória a Deus. Todo mundo fez o exercício aí? Oh, glória a Deus. Agora, tem mais. Agora vocês fecham os olhos. Fiquem em pé. Primeiro, eu quero que o marido feche os olhos, marido. Eu quero que você pense em 3 coisas que você ama em sua esposa. Você pensou? Agora, esposas, com os olhos fechados também. Pense em 3 coisas que você quer agradecer a Deus pelo seu marido. Agora, eu queria que vocês abrissem os olhos e os maridos falassem para as esposas o que pensaram, né? As 3 coisas que amam nela, e as esposas falassem para os maridos as 3 coisas que pensaram sobre ele. O exercício parece meio desafiador, né? Dá um friozinho na barriga, dá vontade de ir, fechar o olho, né? Mas isso é um exercício para vocês fazerem. Faça esse exercício, né? Quanto mais vocês fazerem, melhor. Pode sentar, pode sentar. Oh, glória a Deus, hein? Ai, ai. Então nós precisamos, pessoal, cultivar essas coisas, de abençoar o nosso cônjuge. Você sabia que a gente transmite a bênção para a pessoa através do falar, através do olhar e do toque. Então é importante vocês fazerem isso, esse exercício, muitas vezes de olhar para o seu cônjuge com um olhar de amor, né? Abraçar, falar palavras de amor, palavras de bênção. Eu vou contar uma história para vocês. Quando era criança, eu morava ali perto do Colégio Misericórdia. Quem mora em Osasco aqui? Tem muita gente de Osasco? Eu morava perto da Autonomista, perto do Colégio Misericórdia, né? Quem de Osasco conhece. E eu tinha uns primos que moravam no Jardim Califórnia. Quem é de Osasco conhece. O Jardim Califórnia tem um cemitério Santo Antônio e antigamente tinha uma baixada, era um matão, tinha umas chácaras ali. Eu tinha uns primos que moravam lá, tinha um pessoalzinho, uma criançada que morava ali, e eu gostava de ir de fim de semana lá, né, na casa desses meus primos, para jogar bola com eles lá. Porque eu morava assim mais num lugar mais urbano, minha mãe não gostava muito que eu ficasse jogando bola na rua. E aí quando a gente ia lá na casa dos meus primos, né, tinha um lugar, era um campinho, que era uma área da prefeitura ali. Acho que essa área até hoje existe, tá? Reservada à prefeitura. Mas a gente fazia um campinho lá. E para a gente ir até o campinho, a gente pegava um caminho, uma trilha no mato. Passava ali no mato até o campinho. Uma coisa interessante, que tinha um mato, né, dos lados, e do lado era um matagal, mas onde a gente pisava sempre
não descia mato. Onde as pessoas passavam, não crescia mato. Por que eu estou contando essa história? Quando a gente trilha esse caminho de coisas boas no relacionamento conjugal, o diabo não vem cirandar na nossa casa, né? Esse matagal da vida não toma conta do nosso lar, da nossa família. A gente precisa praticar aquelas coisas boas que a gente fazia quando namorava. Quando namorava, você estava sempre juntinho, era gostoso. A namorada falava coisa, você ficava tudo feliz. Você falava, ela estava tudo feliz. Queria ouvir, ficar falando o tempo inteiro. Queriam passear junto, estava sempre juntinho, de mão dada, abraçadinho. Parece que quando casa perde essas coisas. E não pode deixar isso morrer, pessoal. Essas coisas boas, a gente precisa continuar cultivando. Essas boas coisas, precisa continuar cultivando. Porque senão, o inimigo acaba dominando a família, a casa. E uma coisa que é legal, né? Eu falei de falar palavras, né, bonitas para o seu esposo, para a sua esposa, mas tenha um tempo de qualidade também. Lembra quando vocês iam lá no, né, saía, ia no shopping, passear, tomar sorvete? Por que perder isso? Continua tendo esse tempo juntos, né? Tô sem dinheiro, João. Pô, vai tomar uma casquinha lá no shopping, é barato. Vai tomar um café no shopping. Você não precisa ir. Eu vou num restaurante. Se tiver condição, vai. Mas se não, procure ter um tempo de qualidade junto. Pastor Enoque, eu estou falando muito? Tá ok. Não, estou falando. Eu não perguntei o tempo que eu tinha. Pessoal, lá na África, o culto começa 8 horas, 8 e pouco da manhã, vai até meio-dia. Eu não sei se eu tenho tempo aqui da África, aqui é 4 ou não. Não, brincadeira. Eu sou descendente africano, então não tenho tempo da África. Ok. Glória a Deus. Então, é importante a gente, né, ter esse tempo junto, fazer coisas diferentes, sair da rotina como um casal. Outra coisa importante, que geralmente quando você é jovem ali, está namorando, apoie os sonhos do seu cônjuge, né? Ele quer estudar, quer fazer um curso, ela quer estudar, quer fazer um curso, apoie. Minha esposa, esses tempos atrás, ela já tinha feito faculdade, fez um pós, aí ela quis fazer mais uma faculdade. Eu apoiei, até ajudava às vezes para fazer uma liçãozinha de casa, da faculdade, que eles enchiam de lição, aí eu dava uma força para ela. Apoie os sonhos do seu cônjuge, sonhem juntos, visualize coisas para vocês buscarem, conquistarem. É importante isso. São coisas que crescem, que fortalece o relacionamento de vocês. Orem, né, juntos como casal. Esse é o meu 5º conselho para vocês. Vocês sabiam que a oração é a coisa mais íntima que você pode fazer com o seu esposo, com a sua esposa? Às vezes a pessoa acha que é o ato sexual. É a oração. Sabe por quê? Porque na oração você consegue ver o coração do seu cônjuge. É o momento que ele está mais aberto e abrindo o coração para Deus. E ali você consegue ver o profundo, coisas que muitas vezes o seu cônjuge não fala para você.
mas ele fala para Deus. E você ali é um momento de intimidade como casal. A oração ajuda a fortalecer o relacionamento. Vocês crescem juntos quando oram, né? Preta, né? Um carro simples, mas eles têm uma vida confortável e têm dinheiro. E onde eles vão no mundo, eles prosperam. Por quê? Porque existe essa declaração da bênção semanalmente sobre a vida do filho, da filha. E onde eles vão no mundo, vocês veem eles ser destruídos. Vem a guerra, vem perseguição, mas eles se levantam. Por quê? Porque no coração deles existe a bênção que é transmitida do Deus Pai através dos pais. E é isso que a gente precisa entender também como pais sobre a vida dos nossos filhos, né? E eu queria colocar um videozinho para vocês assistirem. Dá para apagar essa luz aqui? Se você quiser me filmar lá, aqui, né? Em minha alma uma bela canção que há tempos eu tento expressar com palavras também, e me vejo num frio sem fim. Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Quero ouvir as cantigas dos céus, das galáxias dançando e sorrindo alegres também. Se os meus sonhos tão longe sentir, cante ao menos canções dos seus planos pra mim outra vez. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Eu dou meu destino a ti e tudo que há em mim. Quero sua música cantada com todo o céu, como fôlego sim, devolvo tudo a ti. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você.
que eu sempre me emociono quando eu acabo assistindo esse videozinho. Eu me emociono porque o meu tempo já está acabando aqui. Eu não sei ainda quanto tempo que eu vou desfrutar com a minha esposa. Eu falei que a gente já está um tempo junto, né? Ela é a mulher da minha juventude, velhice, né? Eu queria que vocês, né, passassem da minha idade com a mulher que Deus colocou na vida de vocês. Deus ama a família. Ele se preocupa com a sua família. Se você está aqui, Ele está dizendo para você que Ele ama a sua família, que Ele se preocupa com a sua família e tem o melhor para vocês. O melhor para vocês como casal. Eu trouxe alguns conselhos, contei algumas histórias aqui para vocês. Mas, obrigado. Se você colocar em prática essas pequenas coisas, né? Nós falamos de perdão, identificar os problemas, as crises e tratar isso, buscar ajuda, abençoar o cônjuge, orar juntos. São coisas simples que, se você conseguir colocar em prática, o Senhor vai honrar vocês, vai honrar a sua família, vai abençoar seu casamento. Pessoal, a Bíblia diz que a vida aqui na terra é como uma neblina, né? É como uma neblina. Muitos perderam o seu cônjuge na pandemia. Vocês lembram disso? Muitos perderam. Então a gente não sabe quando a gente vai. Mas viva o melhor possível com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Sabe por quê? Porque é um presente de Deus para você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Antes de orar, eu vou ler um versículo. Continue com os olhos fechados. E Deus os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. Pai, nesta hora, Senhor, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Por cada casal aqui, Senhor. Que realmente o Senhor possa fortalecê-los, Pai. Que aquilo que o inimigo muitas vezes tem trazido para destruir essa família que está aqui, que isso venha por terra nesta hora, Senhor. Nós chamamos, Senhor, a Tua presença sobre cada lar aqui, Senhor. As Tuas bênçãos sobre cada lar aqui, sobre a geração de cada família aqui, Senhor. Senhor, que cada família aqui possa ser uma família bem-aventurada, uma família feliz. Que as pessoas possam olhar para cada família aqui representada e ver Jesus no meio deles, Pai. Ver o Seu amor reinando ali. A unidade, que haja unidade entre eles, Pai. Fortalece eles, Pai. Senhor, que em meio às lutas, em meio à tempestade, eles possam se fortalecer em Ti, Senhor. Cria neles, como Davi pediu, um espírito inabalável neles, Pai. Porque ainda que o inimigo queira destruir, Senhor, não vai ter força, Pai. Porque o Senhor é o Senhor ali.
Guarda cada vida aqui, Senhor. Cada família representada, Pai. Guarda no teu amor, no teu cuidado, Pai. E obrigado, Senhor. Porque quando eu olho para cada um deles, Pai, eu vejo que cada um valeu o sacrifício de Jesus ali na cruz, Pai. E que o Senhor os ama. E que eles são especiais. E que o Senhor nunca vai abandoná-los. Nunca vai desampará-los. E é isso, Pai, que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. O amor de Cristo nos uniu, viu? Amém. Pastor. Senhor. Pastor.